Olá! 2025 começou cheio de novidades aqui no Laboratório Tagui. Aliás, aproveito para te contar que é meu novo parceiro. E a partir de agora a gente vai estar falando muito sobre saúde. Falando de uma forma tranquila, de uma forma direta e sem tabu. E o nosso primeiro bate-papo vai ser com o biólogo e mestre em genética, o Tiago Henrique Ribeiro Glória, um super parceiro aqui do Laboratório Tagui, e também com a Vanessa Schlupp, que é a diretora administrativa do laboratório. A gente vai começar falando hoje sobre um novo protocolo do Ministério da Saúde para o rastreio de câncer de colo de útero. Um câncer muito agressivo, aliás, um cuidado que as mulheres precisam ter. Tiago, tudo bem? Olá, seja bem-vindo. Olá. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E trazer essas novidades. Aliás, a gente precisa falar de uma forma direta para as pessoas que é preciso se cuidar. E quando a gente fala em cuidar da saúde, a gente fala em prevenção. Obrigado, Cris. Agradeço o espaço para a gente poder conversar aqui sobre este tópico que é tão importante e vamos abordar isso de forma direta, né? Então, para a gente poder falar sobre a mudança desse protocolo, nós estamos pensando aqui em um protocolo que vai trabalhar justamente a prevenção. E por que isso é extremamente importante? A gente sabe, né, o Ministério da Saúde ele fez uma mudança importantíssima desse protocolo e agora o método de rastreio vai ser pela testagem do HPV. Olha só. E por que a gente testa o HPV e não ali o Papa Nicolau como era feito antigamente? Porque quando a gente pensa no Papa Nicolau, nós estamos buscando ali algumas célulazinhas que estão localizadas, né, no colo do útero, e nós buscamos que elas estejam ali alteradas, e aí buscando esse indicativo desse risco. Então a ideia é que no Papa Nicolau nós estamos buscando ali células que já estejam alteradas, né? Certo. E aí nesse sentido, se encontrar dessas células alteradas, ali já é um indicativo que nós temos um risco maior para um câncer de colo de útero. Quando nós buscamos e testamos o HPV, nós estamos pensando em antes dessa transformação, antes de ter ali aquela célulazinha alterada. Porque eu estou olhando justamente para o vírus que ele está intimamente relacionado com o câncer de colo de útero. Então, se eu entendi bem, então quer dizer que a gente vai estar antecipando o diagnóstico. Perfeito, exatamente. Essa é a ideia, a estratégia de nós trabalharmos de modo preventivo, evitar com que essas mulheres cheguem a ter, então, uma alteração nesse colo de útero. Essa é exatamente a nossa ideia aqui. Vanessa, para quem trabalha com esse tipo de patologia, ou quem trabalha com N patologias, diversas patologias, esse tipo de novo protocolo, ele é muito importante e eu acho que ele vai antecipar problemas ou até, às vezes, diagnósticos que vão ser tardios. Provavelmente. Isso mesmo, Cris. É muito importante que nos dias de hoje a gente se permita andar na frente, né? Isso. O diagnóstico antecipado da doença prolonga e as chances de cura são muito maiores, né? E como prestamos serviços de saúde, Cris, e nos preocupamos com o bem-estar das pessoas, o Tagui já oferece, né, esse exame, né, Tiago, que é o HPV alta e baixa complexidade, né? Então, trabalhamos também em conjunto, né, em auxílio ao diagnóstico do médico, né? A gente sempre orienta que a paciente busque, né, orientação com o seu médico. E nós estamos aqui, né, para auxiliar, né, ofertando um exame de qualidade, né, de uma precisão, né, Tiago, importante enfatizar que o HPV por PCR, né, ele tem um alcance muito maior, né, tendo essa quantificação de genótipos, né, e nós trabalhamos com os dois, de alta e baixa complexidade, né, então estamos aqui para auxílio, né, do diagnóstico, né, e trabalhando sempre antes que a doença esteja aí, né? Porque queremos prolongar a vida, né? E eu acho que é aí que entra também a questão da importância de um laboratório da tua confiança. Um laboratório que você sabe que vai te fornecer mais do que aqueles exames triviais. Não, que ele te oportunize
algo a mais. E aí que vem também, que é muito importante, que a gente sempre enfatiza, e eu faço questão disso, a gente precisa cuidar da nossa estética, mas a saúde é importante, e ter o nosso médico de confiança, abordar com ele, trocar essa ideia é fundamental. Mas, Tiago, você que está presente nesse mundo, a Vanessa também, o que nós temos de outras novidades, né, em termos de exames preventivos? Porque hoje se fala em longevidade. Para termos longevidade, precisamos ter qualidade de vida. Para qualidade de vida, falamos em prevenção. Perfeito, Cris, excelente pergunta, aliás. Quando nós pensamos nos diversos testes que estão ali trabalhando prevenção e qualidade de vida, eu posso citar aqui alguns testes que são muito interessantes. Um deles é o teste de nutrigenética, e aqui a ideia no teste de nutrigenética é justamente eu fazer um mapeamento de todas aqueles... Bom, acho que em primeiro lugar é interessante dizer o que é esse DNA, o que é isso tudo, né? Então, o que o teste ele vai fazer? Olhamos comparando ali como se fosse um livro ou uma receita de bolo. Tá. Então, o nosso DNA ele tem todas as receitas necessárias para fazer o corpo, para fazer quem nós somos. Então, nós vamos, no teste de nutrigenética, ler algumas palavrinhas, algumas frases ali específicas dentro desse grande livro de receitas, que é da pessoa, para então identificar algumas palavrinhas ou algumas letrinhas que estejam alteradas, que estejam diferentes. E a partir disso eu consigo dizer e predizer alguns riscos do meu paciente. Isso. Exatamente. Então o teste ele é super interessante porque eu consigo fazer toda uma avaliação ali relacionada a vitaminas, minerais, risco para obesidade, perfil de colesterol. Ele tem uma parte esportiva muito bacana que inclui não somente o treino, mas também risco de lesão de tendão de Aquiles. E ele traz uma parte de saúde mental. Então, quando a gente tem essas informações, e essas informações são individuais, né? Cada indivíduo tem, então, uma receitinha de bolo própria, nós conseguimos, dessa forma, atuar de modo muito específico e personalizado. Isso é importante, essa palavra personalizado. E a Vanessa, aqui do Laboratório Itagüí, mais do que ninguém pode nos enfatizar. Cada pessoa é única. Vanessa, eu não posso usar o tratamento de um amigo para mim, mesmo que eu tenha o mesmo problema. Eu preciso investigar primeiro. E aí entra o laboratório. Cris, nos dias de hoje a gente fala muito em corpo perfeito, se busca muito a beleza, uma estética, mas é importante que a gente enfatize, né, que não basta ter um corpo bonito, né, ele precisa ser um corpo saudável, né, Cris? Então esse exame vem ao encontro, né, porque fala-se muito em obesidade, né, Tiago? Hoje os níveis, os índices estão aumentando porque a nossa rotina é muito puxada, a gente acaba comendo mal, né, se alimentando, não tomando água. E assim, por muitas vezes buscamos auxílio nutricional e não temos a resposta, Cris, que buscamos. Mas eu faço uma dieta, eu faço um exercício físico e não emagreci. A culpa é da nutricionista. Não é, né? Cada corpo é um, né, Tiago? Cada um responde de uma forma diferente. E esse painel vem para isso, né? Para individualizar, né, o tratamento específico para ti, né? Então, se a pessoa tem uma resistência insulinêmica, muitos têm, né, Tiago? A minha dieta não vai ser igual à tua, Cris. Porque existem fatores como idade, como fator genético, né? E assim, predisposição a algumas doenças, né? Então, é importante. E eu tô conversando com o Tiago, ele me falou que tem exames aí, né, Tiago, que nos ajudam a prevenir até doenças como Alzheimer e outras patologias que nos apavoram, né? Então, isso é a nossa parte, Cris. Ofertar ao médico um auxílio no diagnóstico. E esse do painel nutrigênico, ele é maravilhoso, né? Uma pergunta que eu sei que quem está nos assistindo vai fazer. Deve estar se questionando. Tá, mas eu consigo saber que alimento pode me engordar, por exemplo? Ou se eu posso engordar mais com proteína, mais com carboidrato, mais com açúcar, isso vai fazer mal para mim ou não?
essa investigação genética consegue mapear? Excelente pergunta. Como que o teste funciona? Sim, nós conseguimos identificar alguns riscos relacionados à própria dieta em si. Esse é um fator super relevante e o próprio teste ele vem trazendo essas informações, mas mais do que isso, a gente consegue ali, a partir dessa identificação, compreender comportamentos que são muitas vezes inconscientes de alimentação. É como que esse corpo, essa mente desse meu paciente, de você, ele tende a ter ali uma reação, uma busca pela alimentação. Por exemplo, nós temos ali um gene, eu vou falar aqui um genetiquês só para... que é o FTO. Okay. Esse FTO, ele é um gene, né? Ele está ali pertencente nessa receita de bolo e ele é intimamente relacionado ali com a sensação de fome e saciedade, né? Então, quando eu estou com o meu estômago vazio, eu sinto fome, né? Tem uma informaçãozinha que vai lá para minha mente, opa, senti fome, vamos comer. Comi o suficiente, eu também tenho uma outra sinalização que diz, opa, chega, agora nós estamos bem. Só que quem tem ali essas mutações, essas mudanças na letrinha ali, nesse gene, essas pessoas elas tendem a ter essa percepção mais borrada. Então elas não conseguem perceber muito bem quando elas estão de fato saciadas. E além disso, são pessoas que inconscientemente buscam alimentos mais calóricos. Automaticamente, a pessoa percebendo, bom, eu tenho aquela sensação de saciedade um pouco comprometida, o meu médico vai saber, perfeito, o meu nutricionista, enfim, e aí ele vai poder me dar algo para compensar isso. Exatamente. Essa é a ideia do teste. Atuar exatamente aonde está a deficiência. Exato. Né? E aí vale para vitaminas, provavelmente, perfeito, o que está faltando? Tô com um problema, meu cabelo tá caindo. Talvez uma investigação genética pode resolver com maior facilidade do que tu tá tomando, procurando uma vitamina que possa estar compensando. Não, eu faço esse exame, eu vou ter a resposta. E tu já imaginou precisa. Hoje, Cris, o médico ter na mão dele um laudo de um exame que antes dele começar a acompanhar o paciente dele, ele já tem um diagnóstico, ele já tem o DNA desse paciente. Então ele vai conseguir direcionar a dieta de uma forma mais assertiva, né? E o paciente, em contrapartida, ganha qualidade de vida e satisfação, porque quem não tem um problema, fiz uma dieta, não deu certo, vou desanimar, né? E acaba largando pelo caminho. E assim não, porque ele vai ter o resultado que ele está buscando, entende? E por óbvio, nós não falamos só em dieta, nós falamos em saúde, a gente fala também em prevenção de doenças. E mais do que tudo isso, esse exame ele é acessível à comunidade? Ele é um exame de um valor um pouco mais elevado, né, Cris? Mas quando falamos em saúde, não falamos em preço, né? Agregamos valor, né? Porque hoje a gente não consegue mensurar quanto vale a nossa vida e muito menos a nossa saúde. Eu até falo em valor acessível, Vanessa, como que as pessoas têm acesso. Tem acesso, com certeza. É um exame que está a nível de qualquer pessoa e o laboratório entra também com auxílio na forma de parcelamento e de várias formas a fazer com que o paciente consiga fazer, porque o meu intuito é levar saúde, né? E saúde a gente faz de tudo para que a pessoa tenha acesso a isso, né? Perfeito. E se me permite fazer um acréscimo, como é um teste genético, ele é feito uma única vez. Exato. Então, a partir daqueles resultados, nós conseguimos fazer uma jornada com a pessoa, né, com você, nesse sentido de que todas as queixas, todos os objetivos que forem sendo estabelecidos ao longo mesmo do prazo, é possível reaproveitar aqueles resultados, porque aqueles genes, aquelas letras ali, elas estão envolvidas em diversas receitas diferentes. Com certeza. Então eu consigo ir trabalhando. E imagino que seja um exame, né, Thiago, que também seja de auxílio para gastro, né? Perfeito. Para prócto, porque auxilia no teu metabolismo, auxilia na tua alimentação e isso interfere aonde? No nosso intestino, né? Na nossa qualidade de alimentação também. Então é um exame amplo, né? Ele não é restrito, né?
Exato. E aproveitando que a gente está com um especialista em genética aqui, Tiago, tu tens como mensurar, ou tens como nos citar hoje nessa questão da qualidade de vida, do envelhecimento, os reflexos pós-Covid, que é a questão muito da saúde mental. O que tem, o que está parecendo mais comum e como as pessoas talvez possam identificar ou possam procurar ajuda e tentar, de fato, investigar. Bom, eu posso estar com esse tipo de patologia. Perfeito. Nós estamos aqui no Brasil, excelente pergunta, aliás. Nós estamos aqui no Brasil passando por um processo, principalmente pós-pandêmico, né, de um olhar para o autocuidado, e não somente o autocuidado do corpo, mas também da mente, né? E nesse sentido tem um outro ponto muito importante, que o Brasil é uma população que está envelhecendo. Então, nós estamos falando de uma população que está envelhecendo e o aumento, né, o risco aí para doenças crônicas, doenças metabólicas também muito associadas, né, uma diabetes, uma obesidade, muito associada também com o estilo de vida. Então, nesse sentido, nós temos aqui algumas possibilidades de testes que são múltiplas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa no aumento do risco, né, de câncer, nós estamos falando aí hoje, inclusive por conta que nós temos um conhecimento que está cada vez mais amplo e acessível para as pessoas, nós temos nesse contexto os próprios painéis de câncer, né? Então, uma importante personalidade que fez uma propaganda muito grande foi a Angelina Jolie, quando ela teve o câncer de mama. E justamente ali foi um impacto muito interessante e importante, porque ela fez o teste genético para risco de câncer de mama. Ela não tinha nenhum nódulo, nenhum sugestivo naquele momento, mas ela tinha um histórico familiar muito forte. Então foi a mãe que morreu com câncer de mama, foi a avó que morreu com câncer de mama, a tia acometida. Ela fez o teste genético, foi encontrado alterações em 2 genes aí, bem relevantes. E aí ela optou por então fazer a mastectomia, retirada dos seios de modo preventivo, né? Ela tinha mais de 80% de chance de vir a ter. Então isso mostra o impacto de um teste genético na vida e escolha de uma pessoa. Né? Exatamente. Então eu acho que está comprovado. Está comprovado. Essa é uma ferramenta Exato. que temos à disposição, que ela é precisa, porque ali os erros são ínfimos, eu acho que praticamente não existem, e a prevenção ela é certeira. Ela é exatamente. Até porque hoje nós temos muitas ferramentas que trazem com robustez esses dados. Então, quando nós pensamos, e inclusive até a acessibilidade do teste em si, quando nós olhamos aí num passado bem longínquo, quando ainda tinha aquele projeto Genoma, né, que estava sequenciando, uma iniciativa mundial, foram bilhões gastos e levou-se aí um tempo de mais de 10 anos, né? Hoje em dia, no laboratório, a gente faz em apenas algumas horas num preço muito acessível. Muito acessível. Com certeza. Então, eu acho que o grande recado, Vanessa e Tiago, que a gente pode estar dando para as pessoas é aquilo. A gente tem os exames mais tradicionais, que também precisam ser realizados, que os nossos profissionais médicos solicitam, e os médicos também, mais do que nunca, eles desejam que o seu paciente investigue, opte por exames que são precisos, que têm resultados eficientes. No laboratório, então, a gente tem esses exames mais normais, mais comuns, mas também tem essas grandes novidades que elas estão disponíveis no mercado e eu acho que elas podem ajudar a prolongar a vida de muitas pessoas, dar uma qualidade de vida melhor, porque é isso que é importante. As pessoas estão vivendo mais, mas viver mais com qualidade, eu acho que é o segredo do sucesso e é o que todo mundo espera. Exatamente. E quando nós pensamos nos testes genéticos, eles estão ali, da alta complexidade mesmo, eles estão desde as tentantes
Pegando aqui um exemplo, até toda a jornada, passando ali pelo processo de gravidez, os exames que são ali neonatais, né? Ou seja, o bebezinho que é recém-nascido. E aqui trago até um teste muito interessante, que é complementar ao teste do pezinho, que é o teste do primeiro dia. Ele é feito através de uma coleta, aqui um suavezinho na bochechinha do bebê, indolor, minimamente invasivo, e ele, através de um rastreio genético, identifica se esse bebê tem ali mutações relacionadas a mais de 500 doenças que tem tratamento. Que legal. Tu imagina, né, para uma mãe, né, Cris, que a gente sabe, a gente acompanha muito essa rotina das mães que são tentantes, e nós aqui do laboratório ficamos juntas na torcida, torcendo, e quando a gente vê o resultado positivo, acompanha a gestação e depois vem o bebê, né, essa mãe tem uma preocupação, né, com aquela criança que ela esperou tanto. Já imaginou tu conseguir ter esse rastreio e saber que o teu filho tá livre, né? Ou se tu encontra, tu consegue tratar. Exatamente. Né? Antigamente, quantas crianças morriam sem diagnóstico, né? Quantos ou até passavam por sofrimentos desnecessários. E assim, algumas síndromes que poderiam ter sido tratadas, né, Thiago? E poderiam trazer uma qualidade de vida, né? Então, o teste da bochechinha a gente chama no laboratório, né? Eu digo que ele é um teste do amor, tá? A gente trata ele assim, o teste do amor. Aliás, né? A gente tem que aproveitar para falar um pouquinho que o Tagui esse ano tá cheio de amor, tá cheio de novidade, e junto com essas novidades vem aquele carinho que o pessoal tá preparando para as pessoas, especialmente nesse programa, né? O Tagui Materno. O Tagui Materna. Que agora é um sucesso. Aqui tem muitas futuras mamães aí que estão bem felizes, estão aprendendo bastante, e mais do que nunca mostra, mais do que prestar um serviço à comunidade, eu acho que é você estar disponibilizando tratamento, diagnóstico, informação. Informação precisa, Cris, porque nos dias de hoje todo mundo procura na internet, né? Mas não tem nada melhor do que saber da fonte segura, que é do médico, que é do laboratório, que é de um especialista. Nós trabalhamos para isso, para trazer a informação precisa, para trazer a informação correta, sem achismo, né? O laboratório não trabalha com achismo, trabalha com precisão, né? E vida é importante, né? E o médico tendo isso na mão dele, um exame que ele pode confiar com precisão, torna o tratamento muito mais eficiente, né? Então, isso é o que nos move a vida. O Tagui hoje ele existe para isso, Cris. Muito mais do que realizar exames, é levar acolhimento, é levar informação, saúde, né? E estamos aqui sempre de portas abertas e para receber você com muito carinho, com muita atenção e levando sempre um serviço de qualidade e esse nosso acolhimento, né? Porque quando falo em atendimento humanizado, Cris, o Tagui ele faz isso na prática. A gente não desenha, a gente faz acontecer. A pessoa que está dentro do Tagui, que vem aqui, ele é único naquele momento. E ele merece de nós toda a nossa atenção e o nosso empenho, né? Para que ele tenha aquilo que ele veio buscar. Acolhimento, atenção, que também agora vem revertido em informação através do Tagui Saúde, que você vai poder estar acompanhando com a gente. Eu aproveito para agradecer, então, o Thiago, eu que agradeço, super parceiro aqui do laboratório, né? Um prazer. Sempre trazendo essas novidades. A Vanessa, que conhece toda a realidade de Erechim, da nossa região, e convive também diariamente com muitas pessoas, com muitos pacientes que buscam aqui o auxílio, o serviço do laboratório. Gente, muito obrigada. Teremos outros bate-papos trazendo novidade. Com Thiago, certeza. De portas abertas aqui, para contar para quem está nos assistindo que saúde a gente precisa cuidar sempre. Sempre, perfeito. Agradeço a oportunidade e se vocês tiverem qualquer dúvida, traga aqui as meninas e que o laboratório ele está sempre de portas abertas, é um excelente laboratório e eu gostaria de agradecer e dizer, gente, vamos discutir abertamente sobre saúde, porque assim a gente consegue chegar num momento de saúde e prevenção. Muito bem.
E eu também quero te agradecer, Thiago, pela disponibilidade de estar conosco, né? O Thiago é o nosso parceiro, é a pessoa que está aqui, né, para nos trazer essa informação de genética, que é muito importante, né? E se você aí tiver uma dúvida, manda aqui, nos chama ali no nosso Insta e manda. O Thiago vai responder, com certeza, né, Thiago? Com certeza. Então é isso, Cris. Muito bem. Obrigada. Tagui Saúde, então, ou Tagui Saúde, com vocês, então, para responder o teu questionamento de uma forma direta, sem preconceito, sem tabu, porque tu me conhece. Quando eu apareço é porque a gente fala com informação precisa e informação de qualidade. Tchau!